Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós faremos a correção das atividades para a sala, página 33, capítulo 17. Vamos lá? É um capítulo que nós abordamos o assunto sobre orações subordinadas adjetivas, não é isso? Então vamos lá? Atividades para a sala, página 33, livro 5 de gramática, que diz assim, número 1, é uma questão da FUVEST, tá? Abram aspas, os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população, fecham aspas. E a letra A diz assim, reescreva a frase alterando-lhe o sentido apenas com o emprego de vírgulas. Bom, a resposta da letra A, do número 1, ficou assim. Os meninos de rua, vírgula, que procuram trabalho, vírgula, são repelidos pela população. Ok? Letra B. Explique a alteração de sentido ocorrida. Então, vocês vão responder assim. Sem as vírgulas, a oração adjetiva, abram aspas, que procuram trabalho, fecham aspas, limita e restringe o termo meninos. Então, nós entendemos que uma parte dos meninos de rua procura trabalho e que apenas essa parte, é repelida pela população. Ok? Já com as vírgulas, muda o sentido da oração adjetiva. Ela passa a ser explicativa. E nós entendemos que todos os meninos de rua procuram trabalho e todos são repelidos pela população. Ok? Essa é a resposta da letra B do número 1. Vamos agora para o número 2. Abram aspas. O homem disse que tinha de ir embora. Esse que foi destacado, em negrito. Antes queria me ensinar uma coisa muito importante. 2 pontos. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da vida? Quero, respondi. O segredo se resumia em 3 palavras que ele pronunciou com intensidade. Ele também destacou esse que, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir. Então aqui destacou a palavra só e mais uma vez a palavra que. Ok? Continuando. Mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. Fecham aspas. Então aqui também destacou os pronomes me e lo, ok? Me e lo. Esse texto aqui é um texto de Fernando Sabino. Bem, o enunciado diz assim, considerando o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Primeira afirmativa. Vamos lá? Diz assim, os pronomes destacados no trecho, abram aspas, sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fecham aspas. Fazem referência respectivamente ao menino e ao homem. Falso, tá? Essa afirmativa é falsa. Segunda afirmativa. O fragmento, abram aspas, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fecham aspas. Aponta uma causa cuja consequência está presente na passagem, abram aspas, fazendo-me feliz como menino, fechem aspas. Então, essa afirmativa é verdadeira, ok? Próxima afirmativa. O trecho, abram aspas, só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida, deixei de cumprir, fecham aspas. Pode ser substituído pela expressão, bem mais tarde é que vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, fecham aspas. Já que tanto a expressão só como a expressão é que são recursos linguísticos indicadores de ênfase.
Então, essa afirmativa também é verdadeira. Outra afirmativa, vamos lá? A expressão verbal, entre aspas, deixei de cumprir, foi empregada para indicar anterioridade ao marco temporal passado, entre aspas, vinha a entender. Verdadeira, ok? Essa afirmativa é verdadeira. Última afirmativa. A palavra que, nas 3 ocorrências destacadas no texto, está funcionando como pronome relativo, pois ao mesmo tempo que liga orações, também aponta para um antecedente. Essa afirmativa é falsa, ok, pessoal? Somente a primeira e a última afirmativa são falsas, ok? Bom, a primeira afirmativa é falsa, né? Porque nós observamos que o pronome de primeira pessoa se refere ao enunciador, que é o menino. Então, o pronome lo se refere ao substantivo conselho, ok? Já na última afirmativa, nós percebemos que o primeiro que não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante, introduzindo a oração subordinada substantiva com função de complemento, né, da forma verbal disse. Ok? Por isso que é falsa. Ok? Bom, vamos agora para a quarta questão, cujo título, O Adeus de Teresa. Vamos ler o texto? A vez primeira que eu fitei Teresa, como as palavras que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos e depois na sala. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. É um texto de Castro Alves. Ok, pessoal? Vamos virar a página aqui. Vamos lá? Bom, o enunciado diz assim, do número 4. Considere os versos, abram aspas, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, fechem aspas. Quanto à sua organização sintático-semântica, é correto afirmar que só poderia ser a opção letra D de dado, né? Letra D de dado. O conectivo que introduz uma estrutura oracional de valor restritivo. Ok, pessoal? Então, no verso, né? Como as plantas que arrasta a correnteza, o pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. E o seu antecedente é o substantivo plantas, ok? Então, a resposta certa, número 4, é letra D de dado. Número 5. Leia a tirinha a seguir para responder as questões. E a personagem diz assim na historinha, né? na tirinha, né? Tem gente que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho moleza. Tô lendo 3 neste momento. Dom Casmurro, As Veias Abertas, né, da América Latina e Senhor dos Anéis. Tô naquela parte que a Capitu encontra o Frodo, né, no Uruguai. Bem, na letra A diz o seguinte. A partir de seus conhecimentos prévios e do que declara a personagem, explique em que consiste o efeito de humor da tirinha. Então, vocês vão explicar aqui, pessoal, na letra A do número 5, que o efeito de humor consiste na contradição entre o que diz a personagem, né, que acha moleza, né, que considera fácil ler mais de um livro ao mesmo tempo, e o que de fato lhe sucede. Confunde as 3 obras que está lendo, misturando conteúdos, né? De fato, Capitu é personagem de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Né? Frodo, né, aqui é personagem de O Senhor dos Anéis. Né? E o Uruguai é um dos países da região do mundo de que trata o livro As Veias Abertas da América Latina, né, do uruguaio Eduardo Galeano. Né? Então a gente pode notar aqui, nós notamos aqui, que não é necessário ter um conhecimento amplo das 3 obras para aprender, né, para apreender o efeito de humor da tirinha. Um conhecimento básico ou elementar, né, sobre ao menos um dos livros mencionados já viabiliza, vamos dizer assim, já viabiliza essa percepção. Ok? Letra B. As falas nessa tirinha se dão em contexto informal. Identifique marcas da linguagem coloquial nos textos das falas. Então, a resposta da letra B do número 5 ficou como?
Vamos ver? Ficou assim, no primeiro quadro ocorre o verbo ter no lugar do verbo haver, né, existencial, né, do verbo do existir. Então, no segundo quadrinho, observa-se a palavra moleza em sentido conotativo, indicando algo simples, né, ou fácil de fazer. Então, tanto no segundo quanto no último quadrinho, ocorre a forma reduzida da palavra tô, no lugar de estou. Então, no último quadrinho, verifica-se ainda, né, a omissão da preposição em, exigida, né, pelo verbo estar, no trecho que diz assim, ó, tô, né, ou estou, né, naquela parte em que a captou. Deveria ter dito assim, em que a captou, né? Então, o uso do artigo definido, né, antes dos nomes, né, de personagem em geral, né, como é o caso de Capitu e Frodo, é mais comum na linguagem informal, ok? Bom, letra C. Transcreva as orações subordinadas adjetivas que ocorrem na tirinha e em seguida cite o termo a que elas se referem e indique seu valor restritivo ou explicativo. Então, a resposta da letra C do número 5 ficou assim. As orações subordinadas adjetivas que ocorrem na tirinha são, abram aspas, que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo, fecham aspas, né, que está lá no primeiro quadrinho, e na passagem, abram aspas, em que a Capitu encontra o Frodo no Uruguai, fecham aspas, né, que está lá no último quadrinho, ok? Então, a primeira oração tem como antecedente o termo gente e apresenta valor restritivo. Já a segunda oração tem como antecedente o termo parte e apresenta valor também restritivo, ok? Essa é a resposta da letra C do número 5. Vamos agora para as atividades propostas? Vamos lá? Número 1. Há no seguinte período uma oração subordinada adjetiva. Bom, pessoal, aqui a resposta correta só poderia ser a letra B, D de dado, desculpem, D de dado, tá? Em time que ganha, não se mexe, ok? Letra D de dado. Em time que ganha, não se mexe, ok? Então, aqui na alternativa letra D, a oração que ganha é adjetiva restritiva. Então, a oração subordinada aqui na alternativa A é substantiva, não é adjetiva, tá? Então, a única resposta correta mesmo, pessoal, é a letra D de dado. Podem marcar aí, tá bom? Número 2, vamos lá? Assinale a única alternativa em que o elemento em destaque não possui a mesma função dos demais. Compõem as alternativas, né, excertos, né? O futebol se antecipa à globalização, né? Texto do filósofo italiano Tony Negri, publicado na Folha de São Paulo, de 27 de junho de 2002. Então, a resposta do número 2 aqui, pessoal, é a letra B de bola, ok? Foi divertido, digo ironicamente, afinal tratou-se, na verdade, de uma afirmação indecente. Ouvi recentemente um nacionalista francês exclamar, diante da multicolorida seleção de seus pais, que para conquistar a vitória era preciso uma equipe só de brancos. Fecham aspas. Então a resposta certa é a letra B de bola, tá? Então aqui na alternativa B, a palavra que está em destaque, né, introduz uma oração subordinada substantiva. Então, trata-se, portanto, de uma conjunção integrante. Esse que é uma conjunção integrante, ok? Ok, pessoal? Vamos lá? Número 3. Número 3. Abram aspas. Meu pai, vírgula, que havia arrancado 3 dentes, vírgula, não pôde viajar naquele dia. Fecham aspas. A oração destacada classifica-se como... Então, a resposta do número 3 só poderia ser a letra E. Adjetiva explicativa, letra E. Podem marcar, tá, pessoal? Então, o termo que está em destaque aqui é uma oração adjetiva de caráter explicativo, ok? Então, podemos observar, né, que no contexto do período apresentado aqui, o substantivo pai refere-se a um ser único. Daí, a impossibilidade de se ter uma oração adjetiva restritiva, né? Então, letra E. Número 3, letra E. Vamos lá? Vamos fazer agora a questão de número 5. Abram aspas. Do alto
do alto tinham aguardado o socorro, o do exército encantado, e no alto voava o instrumento da morte. Entre o vôo espantado dos urubus, inclinavam-se as asas do aparelho que Setembrino de Carvalho tinha mandado para localizar redutos. O avião ia e vinha, subia, baixava, girava, ria-se das pedradas, dos tiros, dos insultos, negava acima das espadas eriçadas e do fogo dos fuzis um poder que tinha saído das mãos dos homens para aniquilar os homens. Fechem aspas. Bom, pessoal, aqui o enunciado diz o seguinte. Em relação ao texto anterior, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Questão de número 5. Bom, a primeira afirmativa diz o seguinte. Na passagem, do alto tinham aguardado socorro, o do exército encantado, fecham aspas. O vocábulo destacado, no caso, o vocábulo o, que está em destaque, refere-se ao complemento da locução verbal da sentença anterior. Pessoal, essa afirmativa do número 5, essa primeira afirmativa é verdadeira, ok? Segunda, o vocábulo e, que está na referência 2, inicia um período subordinado ao anterior, indicando uma adição. Tá? Aqui, essa afirmativa é falsa, ok? É falsa. Por quê? Porque a conjunção e relaciona orações de um período coordenado e não subordinado, ok? Próxima afirmativa. O que, esse que, destacado lá na referência 3, é um pronome relativo, cujo antecedente é a palavra aparelho. Então, pessoal, essa afirmativa é verdadeira, ok? Outra afirmativa, abram aspas. O avião ia e vinha, subia, baixava, girava, fecham aspas. Está lá na referência 4. Constitui um período formado por 5 orações independentes entre si. Realmente é verdadeiro, tá? Essa afirmativa é verdadeira. Última afirmativa. Na passagem, ria-se das pedradas, referência 5. Esse vocábulo se é indicativo de um sujeito indeterminado. Então, essa afirmativa é falsa. O pronome se aqui, pessoal, é reflexivo. E o sujeito da oração é o avião. Ok? O sujeito é o avião. Ok? Então, é falso. Foi? Número 6. Abram aspas. Este apartamento é o sítio em que as potências da fé e da vontade marcaram um encontro profundo. Fecham aspas. Abram aspas de novo. Não peço a vida que me dê fortuna, ganância, nem valores superficiais. Fecham aspas. Bom, então aqui nesses 2 textos foram destacados 2 vezes a palavra que. Então agora o enunciado pergunta. Com relação às palavras em destaque nos 2 períodos anteriores, pode-se afirmar que só poderia ser a letra B de bola. A primeira marca o início de uma oração subordinada adjetiva e a segunda marca de uma substantiva. Ok, pessoal? Então, letra B de bola, número 6. Tá? Então, no primeiro período, a oração em que as potências da fé e da vontade marcaram um encontro profundo, nós temos aqui uma adjetiva restritiva, tá? Funcionando como adjunta de nominal do substantivo sítio. Já no segundo período, a oração que me dê fortuna, ganância, que me dê fortuna, ganância, nem valores superficiais, Então aqui nós temos aqui uma substantiva desempenhando a função de objeto direto da forma verbal, Peço, não é isso? Peço, da forma verbal peço, tá? Porque quem pede, pede algo a alguém, Ou a alguma coisa, não é isso? Foi? Então, agora vamos para o próximo exercício. Vamos lá? Eu tenho aqui o exercício de número 7. Vamos lá? De número 7. Sem alterar o sentido do período, reescreva-o, eliminando as palavras destacadas e fazendo as adaptações necessárias. Então, vamos ler aqui o período. Abram aspas. O que é indispensável
é que se conheça o princípio que se adotou para que se avaliasse a experiência que se realizou ontem, a fim de que se compreenda a atitude que tomou o grupo que foi encarregado do trabalho. Fecham aspas. Então a resposta do número 7 ficou assim. Vamos lá? O que é indispensável é conhecer o princípio adotado para avaliar a experiência realizada ontem, vírgula, a fim de compreender a atitude tomada pelo grupo encarregado do trabalho. Ponto final. Ok, pessoal? Essa é a resposta do número 7. Vamos agora para o número 8. Considere as palavras destacadas a seguir. Vamos ler aqui? Abram aspas. Chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Fecham aspas. Bom, é um texto de Jorge de Lima, né? Então aqui o enunciado diz o seguinte. Elas introduzem, respectivamente, orações, só poderia ser a letra E, subordinada adjetiva restritiva e subordinada substantiva objetiva direta. Tá, pessoal? Então a resposta certa do número 8 é a letra E. No caso, a oração que pensam é subordinada adjetiva restritiva, tá? Restritiva. Com o pronome relativo, retomando o substantivo poetas, não é isso? A oração que é o arrebol, ela funciona como objeto direto da forma verbal pensam. Porque quem pensa, pensa algo, né? Pensa isto, que é o arrebol, não é isso? Por isso que a resposta é a letra E. Vamos agora para o número 9. Assinale o período em que há uma oração adjetiva restritiva. Só poderia ser a letra A. A casa em que estou é ótima, ok? Podem marcar a letra A. Pessoal, a oração adjetiva em que estou, ela restringe o sentido do substantivo casa, tá? Porque eu não me refiro a qualquer casa, mas a casa em que estou. A essa, apenas essa, entendeu? Por isso que a resposta certa é a letra A. Bom, a questão de número 10, né, o enunciado diz assim. Para que os enunciados apresentados adiante se reduzam a uma só frase, algumas adaptações e correções devem ser feitas. Assinale a alternativa que melhor os reestrutura, gramatical e estilisticamente, respeitando as sugestões dadas nos parênteses e as relações de sentido denotadas pelos próprios enunciados. Então, nós temos aqui 3, né? No caso 3 não, 4, que diz assim, o primeiro diz assim, a raposa lembra os despeitados. Então, ele colocou entre parênteses, oração principal. A segunda, atributo dos despeitados, fingem-se superiores a tudo. E a terceira, a raposa desdenha das uvas. Ele chamou de oração adjetiva. E a quarta, causa do desdenha, não poder alcançar as uvas. Pessoal, a resposta correta do número 10 é a letra C, que diz assim, a raposa, vírgula, que desdenha as uvas porque não pode alcançá-las, vírgula, lembra os despeitados, vírgula, que se fingem superiores a tudo. Ok? Então a resposta certa do número 10 é a letra C. Bem, pessoal, encerramos aqui, né, a correção dos nossos exercícios de sala e de casa. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!